E aí, nação? As últimas informações sobre a possível contratação de Lucas Paquetá pelo Mengão, nação. Possível porque não assinou com o Flamengo ainda, mas é questão de tempo. Lucas Paquetá vai ser do Flamengo, nação. Vai cair com uma luva nesse time, com sua habilidade. Não só sabe jogar com a bola no pé, mas também sabe marcar e sabe fazer gols, nação. Gols de falta, gols com seu chute forte. Nação, curta, comente e compartilhe, tá bom? Deixe o seu like para o nosso canal, tá bom? Assiste até o final, nação. Um abraço. Ele pode totalizar 41 milhões de euros. 41 milhões 250 mil euros. Caraca, que bala, hein? O martelo vai ser batido assim, Bruno? 256 milhões de reais. Aliás, uma informação minha e do Pedro Ivo também. O Pedro Ivo não participa no Fala Fonte, mas é um grande apurador nosso na ESPN também. Uma apuração em conjunto, enfim, Fala Fonte, ESPN, todo mundo junto, Pedro Ivo. O valor é esse, 41 milhões de euros mais 250 mil euros. Enfim, vou colar 41,2 que é mais fácil, 256 milhões de reais na cotação atual. Vamos lá então, destrinchando. Lá atrás o Flamengo tinha oferecido 35 milhões de euros mais 5 milhões de euros por objetivos. A conversa foi para frente, mas não era exatamente aquilo que o West Ham pedia, então eles alinharam então nos 41,2. O que o Flamengo fechou já com o West Ham, uma apuração minha e do Pedro Ivo, e confirmamos isso ontem, de forma fixa o Flamengo paga e de imediato à vista 35 milhões de euros. Ou seja, aquela proposta lá atrás quase que bate com essa proposta atual. Então o Flamengo aceita pagar de imediato à vista 35 milhões de euros, que dá mais ou menos 210 milhões de reais. Sobram então 6,2 milhões de euros, 39 milhões de reais. Aqui que por enquanto mora, não vou dizer o perigo, mas mora o obstáculo. O West Ham quer receber em duas fases. Uma já agora no segundo semestre de 2026 e depois a primeira no primeiro semestre de 2027. O Flamengo quer destrinchar mais esses 6,2 milhões de euros restantes, pagar de fase mais parcelada, mais faseada e não em apenas duas vezes e num período maior. Mas é o tipo de ajuste, meus amigos, que o Flamengo, se não resolver hoje, resolve amanhã. O mais difícil, que é a parte fixa, a parte à vista, os 35 milhões de euros, já está muito bem acordado entre os dois clubes. Falta resolver o pagamento, a forma de pagamento desses restantes 6,2 milhões de euros, que, como eu disse, convenhamos, não será isso que vai travar a negociação com o Paquetá, que desde o primeiro dia se mostrou muito favorável à negociação, tanto é que conversou com a diretoria do West Ham, conversou com o treinador, todo mundo entendeu aquela questão de ser emprestado para o West Ham e depois só vir para o Flamengo no fim da temporada europeia, junho do Brasil. Não, está descartado, o Flamengo quer para já, e esse é o acordo para já o tal contrato verbal muito bem fechado do Paquetá com o Flamengo, 4 anos, ou seja, até junho de 2029. Então, resumindo aqui e sem querer monopolizar o assunto, já está resolvida a parte financeira, o valor, 41,2 milhões de euros. Falta resolver o formato de pagamento dos 6,2 milhões de euros restantes. E ao que tudo indica, isso acontece hoje ou amanhã, pelo menos do lado do Flamengo, que está muito otimista, está muito confiante. Foi um jogo de paciência durante vários dias, mas o Flamengo acredita que entre hoje e amanhã fecha a negociação e depois a viagem do Paquetá da Inglaterra para o Brasil, uma questão de tempo. Então, se tudo der certo, na cabeça do Flamengo, o Paquetá está no Brasil, ou chega ao Brasil, chega ao Rio de Janeiro, no máximo, até o fim de semana seguinte, no caso, o próximo fim de semana. Mas eu tô com o Flamengo nessa aí. Se você pode parcelar em mais vezes, você parcela, pô. O West Ham quer receber em duas? Se eu pudesse, parcela em 6, 8. Mas o mais difícil é você ter esses 35, né, que o Bruno tá falando. Mas o Flamengo tem. Isso, então, isso já estando resolvido, o outro valor aí é detalhe mesmo. Não é? Sim, é coisa básica, né? E como o Bruno também contou pra gente, não tem uma concorrência. Não é Sim. assim, se você não pagar isso em duas vezes, eu vendo aqui para outro time daqui. Paquetá não quer jogar em outro, né, time? Não vai, então. Pronto. Então, é uma questão como o BAP, como o Bruno já tem contado e confirma agora aqui, né, que entre hoje e amanhã esse martelo deve ser batido, e como o BAP falou ontem, é questão de horas, não é, né? E vai ser uma contratação estrondosa aí do Flamengo, se assim que confirmada. Aeroporto lotado, é um jogador que chega com
o carinho do torcedor, é um cara que é identificado com o torcedor. Outro dia viralizou a estreia do Paquetá, ele molequinho, com a camisa do Flamengo. A imagem que o torcedor tem é a imagem de um cara que muito provavelmente vai estar na Copa do Mundo, e eu digo provavelmente no time titular da seleção brasileira. Rapaz. Tem tudo para estar brigando por titularidade no time do Ancelotti, para chegar num Flamengo que vai disputar todos os títulos de novo esse ano. Como diz o BAP, para ser campeão da porra toda, essa é a verdade. Mas já não é? Não, Mas é vai ser campeão, né? da porra toda, mas vai de Continuar novo, sendo. vai disputar todos os títulos. Pô, com o Paquetá, imagina. Com o Paquetá, então, absurdo, que é um jogador absurdo. acima da média, que é um jogador extraordinário. Pro Assim, futebol na minha seleção titular, para a Copa do Mundo, o Paquetá é titular. Eu Na não sei seleção se... brasileira, Na seleção brasileira Eu não sei se na minha Na minha é. Na minha é. É que no meu meio, assim, imaginando... O meu meio Então, campo... peraí, ó. Que ele é titular do Flamengo, ele é o chat, pode responder. Isso. O Paquetá é titular da seleção? O pode responder. meu meio campo é Casimiro, Bruninho, Guimarães e Paquetá. Mas... Tá. Mas aí você tem que tirar alguém da frente ali. Só um ponto rápido aí. Fala, Bruno. O nosso Fala, Bruno. GC diz, o West Ham quer receber em 2 vezes e o Fla quer parcelar mais. Tá certo, mas é bom reforçar que isso são 6,2 milhões de euros restantes. Isso. Ou seja, o mais difícil, o Bruno acabou de falar aí, são os 35 milhões de euros à vista. O Flamengo já acertou e vai pagar. Então, o que falta parcelar, se vai ser em 2, se vai ser em 3, se vai ser em 4, se vai ser em 18 meses ou em 3 anos, são 6,2 milhões de euros restantes dos 35 para totalizar os 41,2. Sim, o mais difícil, não faz a conta aí, Felipe, mas 70% do valor, 80% já foi ali na lata. Vai ser na lata, né? À vista. À vista. É. Agora, tem gente questionando aqui, quer ver? Eu vou ler a mensagem aqui de alguém que mandou no chat. Aqui, ó. A gente pede o like também aí pra gente bater verdade. 2 mil. 2 Quantos mil likes hoje. a gente vai... Ó, tem 3 Cadê mil o pessoas... likeômetro? Já tem? Tá pronto? Tem, Galindo? Likeômetro é bom, hein? Tem que ter isso aí, Não. produção. É pra hoje já. Já devia Tinha que estar. Amanhã tem que Cobra, tá. cobra. Você cobra. Você é um cara que cobra. Vai, isso aí. Cadê, pessoal? A cobrança Quem tem que dele. cobrar? Nossa, Quem que tem que cobrar? sua cara de cobrança dá Ó, um medo, velho. Ó, chega, hein? Imagina na minha casa. Nossa. Hein? Qual a chance de eu cobrar alguém na minha casa, hein, Viola? Puta. Ó, tem 3 mil assistindo. Então 2 mil likes. Vamos lá, pessoal. Vai. Subir. Isso aí. Essa cara de cobrança aqui, ó. Puta vida. Aqui, ó. Não sei como é esse nome aqui, então eu não vou falar, mas ele tá perguntando assim, ó. Mano, pagar 40 milhões de euros no Paquetá não é loucura? Loucura pra quem não tem dinheiro. O Flamengo tem, então... Ele só passou em time pequeno na Europa. Não só passou. Jogou em no time Milan, pequeno, pô. não. Assim, ó, vamos falar bem a Mas real. ele tá pagando agora mais do que ele vendeu. Pra esses tá? antes aí, ó. Porque é antes. Não, pô, Porque jogou no quem tá Milan falando isso é e antes. jogou no Lyon, gente, peraí. Quem tá falando isso é Ele antes. foi pro Milan primeiro. Femundication. Que time você torce, o Femundication? Responda aí. Responde. Eu acho que é anti-Flamengo. Porque é o seguinte, o Paquetá teve aquela questão daquela acusação das apostas. Sim. Ele passou por um processo. Certo ou errado, a justiça julgou. Não sou eu aqui, eu não sou juiz, não estou aqui para julgar. Estou falando que ele passou por um processo. E antes dele passar por aquele processo, ele estava contratado pelo City. É verdade. A pedido do Guardiola. Só isso. Então, assim, então, para quem acha que ele jogou só em time pequeno, para quem acha que o Paquetá é jogador de time pequeno, refrescar a memória da galera. O cara Ele jogou no estava Milan. contratado pelo City, Ó, fechado. o Teus mandou aqui, ó. O Matheus Pereira jogou mais na Premier League do que o Paquetá. Tá, o Matheus Pereira tem uma temporada muito boa pelo West Brom, mas uma temporada muito boa e o Paquetá vem de anos mas, jogando muito cara, bem também, então... É que eu acho que aí acho que fica uma discussão clubista que acho que não cabe a gente Eles estão ficar... com... Se a gente entrar inveja. se a gente entrar nessa, ferrou, entendeu? Também acho. Acho que aí vira, acho que é pro F-Show, pro Sport Center, pro Jailson, pra Isso. galera. Por tal. exemplo, aqui vamos estão tocar aqui, perguntando. vamos tocar. Estão perguntando se ele joga junto com a Arrascaeta ou no lugar do Arrascaeta. Joga junto, mas é isso. Essa análise toda vai ser feita no nosso No programa. Sport Center. Certo? Concordo. No Sport Center e nos outros também. Exatamente, Bruno. Mas assim, pensando no mercado, Bruno, quando ele foi vendido para o Milan, ele foi vendido por menos do que esse valor. O Flamengo agora está pagando mais por um jogador que é mais velho.
não costuma ser essa a lógica do mercado, Bruno. Não, mas também não é uma verdade totalmente absoluta, evidentemente que, mas se a gente for olhar, claro, o Paquetá quando sai do Flamengo para o Milan, ele era somente uma promessa. Hoje o Paquetá é uma realidade, independentemente da idade mais elevada, mas amigos, vocês sabem tão bem quanto eu, 28 anos, o jogador se não está no seu auge, o auge aconteceu há pouco tempo, numa questão de idade, né? Depois uma relação à entrega dentro de campo, é outra história. E a contratação do Paquetá, para já, vamos lá, é que é muito simples a questão. Se o Paquetá não tivesse um acordo verbal com o Flamengo e não se mostrasse tão intransigente para negociar com qualquer outro clube, vou ser muito honesto. No fim da temporada atual, e se o Paquetá tivesse um contrato um pouquinho maior, porque o contrato atual dele é até 2027, e isso depois atrapalha o West Ham pedir mais, mas digamos que o Paquetá, 28 anos, um contrato até 28, 29 com o West Ham. E o West Ham pensasse, espera lá, vou negociar o Paquetá. O Paquetá seria vendido, meus amigos, por 50, 60, se calhar 70 milhões de euros dentro da Premier League. Ou seja, o Flamengo consegue uma redução significativa no valor, que é caro para o Brasil, evidentemente, mas porque o Paquetá bateu o pé. Porque o Paquetá deixou muito claro que eu quero o Flamengo, eu quero voltar ao Brasil e por isso houve a facilitação. Caso contrário, antes de o Flamengo entrar na parada, o West Ham pedia 60 milhões de euros perto disso e o Tottenham estava disposto a pagar. O Tottenham ia chegar lá a 55, 60 milhões de euros, ou seja, o Flamengo foi muito inteligente na pressão que fez, mas sem também incomodar o West Ham. Teve um acordo com o jogador se resolveu com o West Ham, foi mais agora o Flamengo tentar perceber a forma de pagamento, mas para tentar explicar um pouco mais, e o Hernan foi muito feliz lembrando a questão envolvendo o Guardiola e o City, mas a gente não precisa ir tão longe assim. Volto a dizer, o Tottenham estava disposto a pagar 55, 60 milhões de euros pelo Paquetá, e o Flamengo está levando por 42 mais ou menos.